E aí, galera, estamos de volta com o nosso Geocast. Finalmente voltamos das férias, né? Acabou o carnaval e agora o Geocast volta com toda a força. Não dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval? Então, finalmente, o ano do Geocast começou. Interaja com a gente nas nossas redes sociais, proponha temas, tire dúvidas, críticas, bem, o que você quiser. Nas descrições aí tem os links para as nossas redes sociais. No programa de hoje vamos receber novamente Rodrigo Pires e sua terceira participação aqui no Geocast. Ele que é professor de História, formado em História pela Veiga de Almeida, pós-graduado em História Contemporânea pela Cândido Mendes e tem mestrado em História Política e Cultura pela UERJ. Eu convidei o Rodrigo para a gente bater um papo sobre política, falar um pouquinho sobre o panorama atual da política brasileira, na direita, na esquerda, no centro. Mas acabou que o nosso papo se estendeu um pouco e falamos também sobre uberização do trabalho, influência das redes sociais nas eleições, fake news, enfim. Foi um bate-papo legal. Começamos falando sobre o que aconteceu com o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, e o que isso tem a ver com política, o que a gente pode levar de aprendizado desse acontecimento. E por aí a gente não parou e falou de vários assuntos bem interessantes. O meu nome é Rômulo Weckmiller, tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado, doutorado, e eu espero que vocês curtam o nosso programa de hoje. Olá galera, estamos de volta das férias, voltando com o nosso Geocast, e aqui um convidado antigo, Rodrigo Pires, dando o prazer aí da sua terceira participação no Geocast. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Rômulo? Bom dia a todos, feliz por retornar depois dessas férias. Vamos retomar o debate, né? Porque muita coisa ocorreu aí, tem muita coisa para ser falada. É isso aí. Então já vou direto para um noticiário recente. Sempre que eu chamo o Rodrigo aqui, eu chamo para falar de política. E nada mais não tem nada com mais assunto do que a política atual do Brasil, né? Tá realmente um redemoinho, uma salada mista aí de coisas acontecendo. E esse bate-papo com o Rodrigo, professor de História, para a gente tentar entender aí, ou pelo menos mastigar um pouco do que está acontecendo no Brasil. Rodrigo, essa semana, estamos aqui gravando na sexta-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro. Nessa semana, o acontecimento talvez que mais tenha chamado a atenção foi a questão da família Gomes, mais especificamente o Cid Gomes, né? Que numa manifestação contra um motim realizado pela Polícia Militar no Ceará, levou 2 tiros, né, dos 4 do qual ele foi alvo, 2 acertaram, já está fora de perigo. Mas tem um simbolismo muito grande esse acontecimento, principalmente porque alguns setores da esquerda chamam a família Gomes, né, o Cid e o seu irmão mais famoso, Ciro, último candidato à presidência do Brasil, de centro, às vezes até alguns grupos chamam de centro-direita. E é interessante notar que a atitude do Cid, né, uma atitude de enfrentamento ali a políticas de extrema-direita, tem sido um recado dado, ou pelo menos uma mensagem muito forte de enfrentamento, mais forte até que dos políticos de esquerda têm feito aí nos últimos anos. E mesmo assim, às vezes é taxado de ele, o irmão, né, de coronel ou de centro-direita. Do outro lado, do lado da direita, também não está um mar de rosas, né? Desde o nosso primeiro podcast que a gente gravou lá em novembro até hoje, já teve presidente saindo de partido se revoltando contra o presidente, Dória, amigo da família Bolsonaro, Dória, inimigo da família Bolsonaro, ou seja, está faltando, Rodrigo, você acha que está faltando um pouco de identidade na política brasileira? Então, Rômulo, retomando esse debate aí que a gente tinha parado lá atrás, sobre política, realmente o cenário brasileiro ele é um cenário bem difuso nesse momento, né? Ele, principalmente com a família Bolsonaro estando no centro das atenções, essa questão
toda, ela é interessante, né? Porque está tendo um reordenamento dentro do campo político após a eleição do Jair Bolsonaro, né? A gente está vendo isso, está muito claro. Por exemplo, quando você fala de acusações à família Gomes, ao Cid e ao Ciro Gomes, elas vêm geralmente, essas acusações de ser de centro de direita ou mesmo de coronel, ela parte de um campo político específico, né, que a gente sabe, principalmente o PT, que é ligado ao presidente Lula, né, uma questão até eleitoral ali e desentendimentos. Mas o interessante é ver como o Ciro Gomes e o Cid Gomes, ou seja, a família, hoje no PDT, ela é uma família que está fazendo um contraponto, vamos dizer assim, bem forte à família Bolsonaro, ao crescimento da extrema-direita como um todo e a questão da ampliação do poder das milícias, né? Isso acho que é bem claro. O Ciro Gomes deu uma entrevista após o acontecimento com seu irmão e ele explicitou isso. Ele coloca assim: como é que eu vou combater a extrema-direita? Como é que eu vou combater com milícias? Eu vou fazer isso fazendo lacração ou eu vou fazer com flores? Não se combate a extrema-direita com flores nem com lacração. Acho que, no fundo, essa é a questão. E a questão da identidade, ela está aí, essa reformulação, esse reordenamento, ele está no jogo transformando algumas identidades, né? A gente está vendo as movimentações no campo político, né? Melhor dizendo, nos três campos, centro, direita e esquerda, como é que eles estão se movimentando. E há uma certa falta de identificação do eleitor, do cidadão comum, melhor dizendo, acho que com todos os campos, isso é fato. Tanto que o que se projetou no Bolsonaro é que ele seria um outsider, né? Uma espécie de Trump dos trópicos, ou seja, o cara que estava fora do sistema. Isso a gente sabia que não era. Ele passou essa imagem, mas ele estava bem adaptado ao sistema. 30 anos no sistema. Quase 30 anos dentro do sistema. A própria família também toda cresceu dentro desse sistema. Então a gente viu isso, né? Mas o interessante, na minha opinião, é a gente enxergar como é que esse jogo está sendo jogado tanto na direita quanto no centro e na esquerda. Eu volto a falar sobre isso. Porque, por exemplo, nas esquerdas, vamos dizer, no plural, a gente tem claramente hoje uma divisão entre uma esquerda que quer viver de lacração e quer viver de eventos de Facebook e rede social, que o próprio Ciro Gomes vai criticar, que é o que a gente chama vulgarmente de uma esquerda cirandeira, né? Que adora fazer ciranda, mas de fato não quer promover uma mudança social mais radical, né? Convive com o neoliberalismo e adota só políticas identitárias como sendo seu principal guia político, né? Não tem abandona, vamos dizer assim, a questão do emprego, a questão da luta de classe, a questão da erradicação da pobreza, e outras pautas, né? Se foca muito na pauta identitária, luta por ela, mas que esquece do trabalhador comum, do homem mediano, que está sendo tão explorado que às vezes entende de forma errada essa luta identitária e às vezes acaba se afastando por conta disso, né? No campo do centro, podemos dizer assim, tivemos um esvaziamento durante o período de polarização, desde 2014, quando você tem a polarização entre Dilma e Aécio, passando pela questão até do impeachment da Dilma vinda do Temer, mas também já há uma guinada, grande parte desse centro vai guinando à direita, que vai culminar depois com a polarização extrema na eleição do Jair Bolsonaro, no qual esse centro ele claramente viu um esvaziamento. E, por incrível que pareça, esse centro parece que está renascendo. Haja vista as articulações políticas, a própria chegada do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, como ele está tocando hoje várias pautas dentro do Congresso, sem estar no governo, apesar de alguns membros do seu partido estarem, né, mas não são membros de primeira linha. Ele não se considera do governo, trava algumas disputas com o governo e vai
fazendo um papel de primeiro-ministro junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é do mesmo partido do DEM, né, que é centro-direita, mas que caminhou mais para uma política de centro nos últimos anos, né. E no campo da direita, eu acho interessante a gente ressaltar o surgimento dessa extrema-direita, né, que embaralhou todo o jogo. Todo mundo esperava, desde 2014, que o PSDB teria mais força ainda, mas o PSDB, a partir do momento que lá atrás ele concorda com o impeachment, né, que alguns vão chamar de golpe parlamentar, ele sofreu um esvaziamento tamanho que a ponto de se discutir se o partido, alguns caciques vão discutir se o partido deveria ser refundado ou não. Até agora não houve um movimento mais dentro disso. Mas é interessante ver como é que essa direita também se reorganizou, porque o maior derrotado da eleição de 2018 é o próprio PSDB, né? E como ele vai se rearranjar agora com o Dória, o próprio Rômulo falou aqui, que atrelou sua imagem à família Bolsonaro e agora começa a abandonar o barco progressivamente. Inclusive, Dória é um dos líderes dos 20 governadores que estão se associando ou pelo menos buscando pautas em comum para fazer um enfrentamento ao governo federal, o que também mostra como é que essa articulação política dentro desse governo, que é um mar de turbulência, está se dando, né? O interessante você falou das três principais áreas, né? Eu queria pontuar aqui rapidamente, sobre a extrema-direita a gente falou bastante coisa lá no nosso primeiro episódio. O ouvinte que tiver interesse, eu, Rodrigo e o Roberto, fizemos uma análise aí bem geral sobre a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? A questão da Hungria, Estados Unidos, Israel, etc. O centro, até a gente estava conversando agora mais cedo, a questão do Rodrigo Maia realmente atuando aí como se fosse um primeiro-ministro, né? Tocando as pautas e fazendo o governo andar de maneira mais pragmática, né? Se a gente concorda ou não com as pautas é um outro debate, mas ele minimamente está fazendo o governo andar, né? Se você não concorda com as pautas do governo, é um outro assunto, você tem a eleição para mudar isso, mas o governo está andando graças ao Rodrigo Maia, atuando como se fosse um primeiro-ministro. E a questão da esquerda, né, as pautas identitárias, a gente, na verdade, converge em algumas coisas e diverge em outras. Eu acho que as pautas identitárias, elas são importantes, afinal de contas, pessoas morrem, né, nessas causas, e dentre várias pautas identitárias, ele tem um índice muito grande, não só de preconceito, de morte, e dá voz ativa a essa camada da população, mas, ao mesmo tempo, pensando de uma maneira mais pragmática, as pautas identitárias elas não podem tomar também o noticiário, tomar todos os debates, principalmente quando chega próximo de algum tipo, né, de alguma eleição, seja ela local ou nacional, porque, afinal de contas, a grande massa de brasileiros, né, e brasileiras, ela não absorve muito bem essas pautas identitárias por questões religiosas ou por questões até de entender melhor o debate, né? E interessante que nem se essa pessoa tentar entender o debate, ela vai conseguir informações corretas, porque, afinal de contas, a própria direita pegou esse debate para si e transformou numa coisa nebulosa, né? O monstro vermelho do comunismo, ou então o kit gay nas escolas, e aí, às vezes, a massa de eleitores que talvez não tenha o tempo de acessar as informações, de checar as informações, acaba caindo aí nesse monte de bravatas que se apropriam, que a própria direita, às vezes, se apropria desses debates identitários e usa a seu favor para desvalorizar os grupos que propõem esse debate. Então, eu queria ouvir sua opinião, mas antes, só para fechar, essa questão identitária, partindo do pressuposto que ela é importante, mas ela não é central, pensando pragmaticamente em ganhar uma eleição. É isso que eu entendi? Então, Rômulo, as lutas identitárias, elas são muito importantes, elas são extremamente importantes, mas não podem ser desassociadas, por exemplo, a uma questão de corte de classe. Se você falar só de luta identitária de elas por elas,
você incorre em alguns erros. Por exemplo, o cara que ou a mulher, ou enfim, o ser humano que é transexual ou mesmo homossexual, de uma classe mais alta, ele sofre os mesmos problemas do cara que tem uma classe mais baixa, que mora talvez num subúrbio ou numa zona mais afastada? Obviamente não. Então a gente começa a discussão falar o seguinte, essa discussão ela está envolvida a questão de classe. Então a centralidade aí está na classe, não na luta transversal. A luta transversal ela é sim importante, até para afastar todos os problemas que a gente tem que acabam sendo uma chaga, né? Machismo, a questão do feminicídio, a questão do racismo, que é uma outra chaga. Então a gente tem que pegar isso. Mas isso, ao meu ver, ele só pode ser combatido quando vem junto a questão de corte de classe. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui para exemplificar essa questão. Você fala em cirurgia de transgenerização pelo SUS, que é fazer a cirurgia de troca ou mudança de sexo. Beleza. Como é que você vai falar isso para um trabalhador que não consegue ter atendimento pelo SUS, normalmente morre na fila do SUS, e você falar que você tem que canalizar parte daquele recurso que já é parco ou mal empregado para fazer cirurgia de mudança de sexo? Qual é a prioridade? Entendeu? Então é isso aí que pega nessa questão. Além do fato que a gente tem o seguinte, a gente tem um poder ideológico de algumas religiões também muito forte combatendo esses discursos. Você mesmo salientou, a direita se apropria desse discurso para falar que a esquerda é vitimista, que ela fica se vitimizando toda hora, para falar que é mimimi, inclusive para desvalorizar a luta, para desqualificar. Eu dou um grande exemplo disso, é o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday, que é membro do MBL e vereador pelo UDEM, que é negro e homossexual, mas é contra políticas afirmativas, né? Por exemplo, cotas, contra feriado de zumbi, e é contra todas as políticas com relação à questão de combate à homofobia, e coloca que isso é um vitimismo. Então, ou seja, a direita se apropriou da luta, e a partir dessa luta, porque ela é feita sem esse corte de classe, para dizer para o trabalhador o seguinte, querem transformar todo mundo em gay, querem distribuir kit gay nas escolas, querem, enfim, fazer N coisas com essa situação. E isso aí pega para o trabalhador comum, que às vezes não tem um grau de instrução elevado, e que quer um discurso às vezes mais simples, né? Ele quer ser ouvido, né? A gente tem que discutir isso também. Esse trabalhador, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter as necessidades dele sendo atendidas, né? E aí ele vai acabar caindo ou mesmo arraigando, aflorando seus preconceitos e gerando uma certa, vamos dizer assim, uma raiva, uma distância com relação aos discursos, principalmente dessa esquerda pós-moderna. Eu estava lendo alguns textos para tentar entender isso, e alguns textos associando essa política do governo atual, né, essa política da extrema-direita de se apropriar de discursos e teorias conspiratórias, etc., ele estava associando a alguns conceitos do fascismo. Não que o governo seja fascista, não é isso que eu estou falando, mas algumas características do fascismo foram, como estratégia eleitoral, foram apropriadas. E eu achei interessante um texto que eu li, até de um canal de YouTube muito interessante. Vou fazer a propaganda porque eu não ganho R$1 aqui, eu posso falar dessas outras mídias. O canal Meteoro Brasil. É um canal bem interessante que fala de política, na verdade fala de tudo, né? E ele falando que quando as teorias conspiratórias são levantadas em massa, né? O kit gay, a mamadeira com genital, enfim, várias que apareceram na época das eleições, o simples fato de não ter uma confirmação se aquilo é verdade ou não, já levanta a dúvida. Ele não precisa que as pessoas acreditem que aquilo é verdade, ele precisa só que as pessoas duvidem. Porque a partir do momento que há dúvida, que há várias correntes,
aquele político que abraça esse discurso, o político da extrema-direita, ele vira quase que um messias, né? O que ele fala é a verdade, porque afinal de contas ele descredita a ciência, ele descredita a educação, tudo para ele não vale e a única coisa que vale é a sua própria palavra. E infelizmente, vários eleitores acabaram comprando essas bravatas, mas não por culpa dos eleitores. Realmente foi uma campanha midiática muito forte, né? Usando ferramentas que até então a gente não tinha visto em nenhuma eleição aqui no Brasil. Né? Só para relembrar, o PSDB tinha mais de 50% do tempo de TV e conseguiu uma votação quase que do tamanho da Marina Silva e daquele bombeiro que eu esqueci o nome, como é que é o nome? Cabo Daciolo. Ou seja, hoje o tempo de TV, né, que seria ali a propaganda mais formal, mais balizada, não é mais parâmetro. Hoje, talvez as redes sociais, os aplicativos de mensagem instantânea, eles são muito utilizados, vão ser cada vez mais utilizados pelas pessoas e pelas eleições, e talvez aí seja a grande arma que esses falsos outsiders, essas conspirações, essas teorias das conspirações, talvez seja por aí que elas vão entrar na sociedade. Então, eu acho que essa primeira eleição que a gente teve com esse elemento inédito, né, que são essas mídias alternativas, foram campanhas baseadas em teorias da conspiração. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, se isso tende a melhorar ou piorar. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha sobre essas campanhas baseadas em mentiras, o porquê que ela chega a ser uma campanha de massa, o porquê que ela angaria tantos votos e se isso tende a mudar ou não. Então, Rômulo, eu tenho lido e visto em alguns lugares 3 grandes eventos marco dessas novas mídias sociais e a influência delas em termos eleitorais, né? Os resultados, a produção de resultados, vamos dizer assim. A primeira a gente viu foi os Estados Unidos, a eleição do Trump, muito influenciada pelo Facebook. Sim. A gente viu o Brexit na Inglaterra, também muito influenciado pelo Facebook. E a gente viu o Brasil pela questão do WhatsApp e os disparos, né, de mensagens no WhatsApp. E se questionar o seguinte, todos os 3 estavam ligados a políticas de extrema-direita e têm uma origem comum, que é uma pessoa, né, um escocês, chamado, acho que é David Bannon, né, que é um cara bem conservador, bem à direita, e que financia e vive e produz conteúdo nesse sentido, né, tecnologias também. E é interessante a gente ver como é que isso está se transformando, e está se transformando porque a sociedade se transforma. A gente tem que ver isso. Cada vez menos os jovens veem televisão, canais de televisão assim tradicionais, né? Os próprios canais de televisão estão tendo que variar, não só a programação, mas seus canais de mídia, né? Porque hoje em dia todo mundo é um consumidor virtual no seu celular, quer ver a hora que quer, quando quer. Ele não quer ter o compromisso de ter que ir naquele horário ver tal novela, ou isso ou aquilo. Né? Então essa geração nova e parte da antiga também está se incluindo dentro desses novos moldes de mídia. Né? Eu acho que lá atrás, em 2013, quando a gente viu novas coberturas sobre aquelas grandes manifestações no Brasil, aquilo dali já era uma pincelada do que seria o futuro, né? E agora a gente está vendo bastante como é que isso está acontecendo, como é que isso principalmente se dissemina, como dialoga com esse público, como esse público aceita, né? Eu acho que isso é uma questão interessante até de teoria de comunicação e deve ser palco de discussão, principalmente no campo de comunicação e entre outros, né? A partir de ciências sociais, a partir de agora. Eu acho que isso é muito transformador, né? Eu acho que assim, não é algo tão novo, porque você lá atrás, a própria Alemanha nazista explora esse canal de comunicação. Agora, os canais, vamos dizer assim, é que são novos. Então, como fazer essa nova mídia, entendeu? Não pode fazer mais um modelo tradicional, mas você tem que fazer um novo, baseado também em cima de mentiras. Então, você dá crédito, como o Rômulo mesmo falou, você dá crédito a mentiras, né? A inverdades ou as pós-verdades, né? Como alguns queiram, e vai desacreditar a ciência, vai desacreditar instituições, ou seja, há um desgaste generalizado em torno das instituições, partidos, principalmente, né,
A política brasileira hoje sofre com esse desgaste de partidos, são muitos partidos, não se tem muitos partidos fisiológicos, o cenário já é um pouco complicado mesmo, porque aqui, se a gente for ver a própria social-democracia, o que se diz social-democracia, ela na Europa seria colocada à direita, né, no espectro político, e aqui ela se posiciona à direita mesmo, mas ela não tem de social-democracia, não tem nada, são partidos neoliberais, enfim. O importante é a gente dizer como é que isso vai caminhar, se isso vai ter uma regulação, se não vai ter. Hoje você se discute no Congresso uma CPMI sobre fake news. Hoje você está sendo obrigado, os principais veículos de comunicação, a botarem certificadores de notícias, para a notícia fosse verdade ou não. Ou seja, livros que são escritos, que talvez são escritos em coisas sem o menor fundamento. Hoje qualquer pessoa pode pegar um celular, ou mesmo a gente que está fazendo aqui o programa, e pode gravar um áudio ou um vídeo e isso se disseminar e o cara do dia para a noite virar um famoso, um sujeito carismático, um poder carismático muito forte. Que influencia as pessoas. Que vai influenciar as pessoas, exatamente. Então a gente está assim, vivendo novas eras, né? Essa pulverização, né? Todo mundo hoje é um certo protagonista, né? Todo mundo hoje quer ser ouvido, isso é importante, mas a gente tem que se discutir como isso vai se dar, né? Como vai se regular essa questão nas próximas eleições, principalmente, né? Se essas máquinas movidas a rios de dinheiro, se elas vão funcionar, né? Como é que elas vão se dar, se vai ter os tribunais vão tentar criar um mecanismo regulador para isso, mas que é importante a gente ver no que isso desembocou, né? Aqui a gente vê principalmente que essas mídias, infelizmente, elas abriram a caixa de Pandora, né? Então hoje você tá todo mundo alinhado aí, você vê mistura de racismo, com truculência, com ameaças, com homofobia, com movimento de antivacina, com movimento de que a Terra é plana. Então é um combo de coisas ruins, de preconceitos e teorias da conspiração. Tem um site que eu sigo, é muito interessante. Ele fez uma análise só na rede social, o Twitter, né? Aqui no Brasil ela não é tão utilizada, mas essa análise foi nos Estados Unidos e lá é uma rede social muito grande. Após a eleição do Trump, o aumento de grupos, mensagens, né, que eles chamam de tweets, retweets, enfim, com temas racistas, preconceituosos e conspiratórios, aumentou em mais de 20 vezes. Eu acho que eu não sei nem falar a porcentagem de quantos por cento é esse aumento. Então é interessante como essas teorias das conspirações elas têm também o seu nicho, né? Então não é sempre aquele partido político que é responsável por todos os disparos. Às vezes ele dá ali o start, ele faz o início, porque ele sabe que tem os nichos que vão reproduzir esse material ou vão criar até seus próprios materiais. Então realmente é um grande desafio para as próximas eleições os partidos políticos entenderem como isso funciona, o eleitorado, sobretudo, entender da onde está vindo aquela informação, se ela é verdadeira ou não. Na questão dos partidos políticos, acho que o PSDB foi um bom exemplo, né? Ele não entendeu como ia funcionar essa questão da internet e mesmo com maior tempo de TV, achou que por ter o maior tempo de TV não precisava fazer nada mais do que isso e teve um resultado aí, está juntando os caquinhos até hoje, né? Para a gente começar a finalizar, eu queria o seu panorama geral aí sobre esse assunto, perspectivas e aí uma última análise. Então, Rômulo, participar, até pegar essa última análise aí, dessa última participação sua, e falar um pouco disso. É interessante que essa transformação na mídia, ela também está ligada à transformação do próprio campo político, né? Você falou, realmente, o PSDB ele não entendeu o jogo político e ele desprezou mais de 40 milhões de votos de 2014 para 2018 e acabou jogando isso no lixo e obteve apenas 6% dos votos e acho que foi o grupo político que mais perdeu na última eleição. Ele foi solapado por uma nova direita. Essa nova direita é capitaneada pelo Jair Bolsonaro, né? E surfando nessa onda de um consenso negativo em torno da figura do PT, né? E do Lula, principalmente.
O interessante dessa nova mídia é que ela vai obrigar os partidos a se especializarem, né, a buscarem cada vez mais informação, ou seja, por mais que essa mídia ela seja algo que dissemine coisas antirracionais, vamos dizer assim, ou irracionais, melhor dizendo, ela também vai precisar de algo racional, que é fazer pesquisas para saber o que os eleitores querem ouvir e qual é o discurso que vai ser adaptado para isso, né? Ou seja, é um diálogo ali. Muitas das vezes o discurso chega e é apropriado e agrada quem ouve também. A gente também não pode tirar a responsabilidade do eleitorado brasileiro que vamos dizer assim, é culpado por toda essa tragédia política que se vive hoje, mas ele não está... O eleitorado brasileiro, ou seja, os políticos brasileiros são fruto da nossa cultura política, eles não vieram de outro país nem de outro planeta, né? E aí é um interessante que é puxar, Rômulo, que é como é que esses grupos vão atuar, né? Como é que eles vão se reorganizar, igual a gente tinha falado lá no início. Eu acho que é fundamental, tem saído os textos por aí, principalmente acho que do Vladimir Safatli, falando que a esquerda morreu no Brasil, mas eu acho que eu entendi pelo menos a leitura do texto, foi colocado no El País Brasil, que esse texto, na verdade, ele vai falar que a esquerda ou as esquerdas, da maneira em que estão, elas morreram, com seus vícios políticos, com suas manias de hegemonismo, com toda essa carga que foi considerada negativa, principalmente a gente viu o resultado disso foi na eleição de 2018, ele precisa ser refundado, as práticas precisam mudar, várias coisas dentro desses partidos precisam se adaptar a um novo momento. Se aproximar mais do trabalhador. Se aproximar mais do trabalhador que está sofrendo com reforma trabalhista, que pega agora um conceito de uberização do trabalho, ou seja, o trabalhador cada vez mais ele está virando uma coisa, né, uma coisificação, se tornando um objeto, né? A gente vê aí os entregadores de Uber Eats, iFood e tudo mais, desses aplicativos, que chamam os caras de empreendedores e os caras trabalham 12 a 16 horas por dia, ou seja, volta ao passado, né? Volta ao século XIX sem nenhum tipo de regulação, proteção. E como é que as esquerdas vão atuar aí? A gente viu protestos, por exemplo, de trabalhadores desses aplicativos que eu não vi nenhuma participação, inclusive, de grupos políticos, porque, assim, é um protesto difuso? É difuso, mas os trabalhadores sofrem do mesmo problema que outros ramos. Então, como essa questão dos serviços cada vez mais se tornando mais complexa, como é que esses partidos moldam novas identidades, se reconstroem, se refundam principalmente, como é que elas vão buscar o diálogo com esse trabalhador nesses novos tempos? E como a direita soube fazer isso melhor, como ela conduziu isso em cima de uma pauta colocada pela própria esquerda, que foi as pautas identitárias. Sim, você comentou uma coisa, eu jurei que eu ia finalizar, mas eu queria comentar porque eu, de vez em quando, eu vejo televisão, talvez eu esteja nesse público aí que cada vez vê menos televisão, mas nas últimas semanas eu vi várias vezes uma propaganda muito forte de questão de empreendedorismo. E o que você falou faz todo sentido. Hoje em dia, a uberização, né, os trabalhadores desses aplicativos são vistos como empreendedores, quando, na verdade, empreendedores eles não são nada. Eles têm uma renda, talvez, um pouco maior do que o trabalhador, né, de salário mínimo e carteira assinada, mas a quantidade de direitos a menos talvez não faça valer a pena esse falso empreendedorismo, né? Imagina você, ouvinte, trabalhar num aplicativo de entrega, seja de comidas, enfim, e você tem algum acidente de trabalho ou sei lá, você pisa num buraco. A nossa cidade aqui praticamente não tem buraco, né? Uma ironia muito grande. E aí você se machuca, você tem que ficar 2 meses de cama. Durante esses 2 meses você não vai receber absolutamente nada. Ah, mas o trabalhador empreendendo, o trabalhador fazendo MEI, CNPJ, tira o peso da carga do empregador e aí esse dinheiro ele pode contratar mais pessoas. Não, o que ele vai fazer com esse dinheiro é aumentar o seu lucro,
né? Acaba que a realidade, às vezes, é um pouco diferente do discurso. Agora, esse discurso, ele, apesar de prejudicar o trabalhador, ele tem sido muito sedutor. E por que ele tem sido sedutor? Porque ele sabe usar as ferramentas atuais, as mídias atuais, de pegar uma verdade, alterar não digo, mas colocar uma neblina ali naquela verdade e conseguir levar o voto aí da maioria das pessoas comprando esse discurso. Não sei se você concorda comigo. Rômulo, quando você tira o cara do papel de trabalhador e coloca ele no papel de empreendedor, ele entende que ele não tem patrão, mas ele tem patrão. Só que o patrão dele não é visível. O patrão dele está lá na sede do Uber, está na sede do iFood, está nesses grandes centros produtores de tecnologia, né? E ele é bastante controlado, ele tem a vida toda controlada, inclusive o trajeto que ele faz e o que ele faz e avaliado pelos próprios consumidores. Ou seja, o trabalho, como o próprio Adam Smith falava, é a principal mercadoria, né? E, entre aspas, essa ilusão da facilidade de arrumar um trabalho, que ela não vem com a facilidade do próprio trabalho e ela não vem com essa questão da toda a proteção da legislação social, que já foi desmontada há alguns anos atrás, uns 2, 3 anos, mas que tende a piorar, principalmente quando você coloca essa questão da uberização do trabalho, né? O importante é saber como é que vai se organizar, ou vão se organizar esses trabalhadores. Eu acho que isso é fundamental. Entender esses grupos, como eles estão se dando, como são relações muito complexas, principalmente esses grupos estão atuando muito no setor de serviços, né? E como é que eles vão se desenvolver ao longo do tempo. Isso eu acho que é fundamental as próprias esquerdas entenderem isso. Hoje você não está falando mais de um trabalhador fabril, o cara que fica lá na fábrica, que entra, sei lá, às 7 da manhã, sai às 5, cada vez menos você vê isso. O que você mais vê nos grandes centros são trabalhadores ligados ao campo dos serviços, né? E como é que esses serviços eles vão ser organizados? Com uma relação muito mais fluida, né? Isso é importante a gente tentar entender. Isso dificulta, inclusive, a própria interpretação, principalmente de setores da esquerda que são mais dogmáticos, que vão achar que o que ocorreu no século XIX, ou aquela cartilha, tem que ser interpretada nos dias atuais. E aí tentam fazer isso a fórceps. E aí, de novo, eu vou falar. A direita está na dianteira, ela consegue colocar o discurso, até porque ela tem que fazer esse discurso sedutor para a questão neoliberal, ou seja, ela tem que desregulamentar uma série de legislações sociais para botar que esse trabalhador ele possa consumir, né? Ele possa arrumar trabalho rápido, entre outras coisas. Mas isso não é revertido para ele em forma de ganho, né? Isso é revertido em forma de ganho de lucros astronômicos para grupos econômicos que estão cada vez mais fortes, né? E que cada vez mais fazem lobby para desregulamentar as profissões, né? Vamos dizer assim. O próximo alvo desses grupos que já ocorre em algumas cidades é a uberização da própria carreira de professor. Ou seja, você coloca lá que é o professor por tal dia, tal hora, ele trabalha lá, a legislação vai permitir que ele trabalhe isso tal hora, e aí vão fazendo contratações nesse tipo, o que tende a colocar a qualidade do serviço, da educação, como algo, vamos dizer assim, bem precário, né? À medida que você não retorna ao investimento que o cidadão faz na sua própria carreira, né? Isso acho que é importante a gente salientar aqui. Tá certo, Rodrigo. Queria te agradecer mais uma vez pela participação. A gente acabou dando uma pincelada nessa questão da uberização do trabalho. Quem sabe não virou um episódio, né? A gente chama nosso amigo Roberto aí para bater um papo sobre esse assunto, que tem muita coisa para conversar. Então, mais uma vez, te agradeço e até a próxima. Eu que agradeço, Rômulo. Acho importante a gente conversar sobre esses temas, principalmente para a gente suscitar nessa garotada aí um debate que é bastante importante e interessante, né? Abraço. É isso aí, galera. Valeu. No programa de hoje ficou muito claro que a política atual brasileira está passando por um momento um pouco conturbado. Tanto a esquerda quanto a direita ainda não conseguiu se organizar, também devido, logicamente, à pluralidade de ideias nesses dois segmentos,
mas enquanto a direita ainda trabalha com bravatas ou alternativas ao governo atual, a esquerda ainda não conseguiu se reunir ou não conseguiu formar uma coesão capaz de falar com a massa de eleitorado que na eleição passada votou no atual governo. Resta a gente acompanhar os próximos capítulos para entender como esses dois grupos políticos vão se organizar e se comunicar com as massas de eleitores daqui para frente. Sobre as redes sociais, né, elas já fazem parte da nossa vida há muitos anos, não ia demorar muito para chegar na política e foi o que aconteceu, né? Tivemos um prelúdio lá na eleição do Trump, depois no Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que se concretizou agora no mês passado, e logicamente também influenciou as eleições aqui no Brasil. Basta agora a gente acompanhar como o Senado, como a Câmara vai regular essas novas maneiras de se fazer propaganda pela internet. E a uberização do trabalho, tudo indica que teremos um episódio só disso, afinal de contas é um tema polêmico, é um tema que está aí aparecendo em todos os grandes centros de mídia, né, como se fosse uma coisa somente positiva, o trabalhador faz o seu dinheiro, empreendedor, quando na verdade tem várias camadas escondidas aí nesse discurso, que mais para frente com certeza a gente vai se reunir para trazer um bate-papo sobre esse assunto para vocês. Para quem gosta de livro, vou deixar uma dica de livro muito interessante, eu até mencionei ao longo do episódio, que é o livro do canal do YouTube Meteoro Brasil. Um livro Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. É uma referência clara aí a livros que tornaram muitas pessoas em idiotas. Esse livro é interessante que ele é um livro baseado em ciência, né? Então ele é bem referenciado, todas as teorias aí conspiratórias da atualidade são refutadas nesse livro, baseados aí em argumentos históricos e científicos. E para quem gosta de série, né, para quem gosta de documentário, aliás, tem um documentário muito interessante chamado A Privacidade Hackeada. É um documentário disponível aí no Netflix, exclusivo do Netflix, inclusive, que conta um pouquinho do escândalo da venda de dados sigilosos do Facebook para empresas de análise de dados, né? A Analytica, por exemplo, era uma empresa europeia que influenciou diretamente na eleição do Trump e no Brexit. Então fica a dica aí de um livro e um documentário para quem se interessar mais por esses assuntos. Ok? Muito obrigado por chegar até aqui. Espero te ver no próximo episódio. Valeu, até a próxima!